Olá, eu sou o Dr. Luiz Nakan e vamos falar hoje sobre ATM. Muitos pacientes me perguntam sobre o ATM, o que é ATM, o que é DTM. Na realidade, ATM significa articulação temporomandibular. É justamente essa articulação que nós temos entre o osso da mandíbula e o nosso osso temporal, por isso que é AT, temporal, M de mandíbula, é uma nossa ATM. E o que é DTM? É a disfunção temporomandibular. Então nós temos o osso da mandíbula, que é um osso único, onde nós temos aqui uma apresentação dessa articulação. Nós temos aqui um modelo, onde nós temos a maxila, a mandíbula, e aqui nós temos a articulação. É o encontro entre o osso da mandíbula e o osso temporal. Entre essa articulação, entre esses dois ossos, nessa articulação, nós temos um disco articular. Esse disco articular funciona como fosse uma almofada. É o mesmo princípio da articulação da bacia, o fêmur com a bacia, também tem um disco articular. E nós temos aqui uma apresentação dessa articulação, para que você possa entender o que é essa articulação do osso temporal. Claro que para o movimento dessa mandíbula nós temos vários músculos envolvidos, que nós vamos falar só um pouquinho, e eu queria aqui ampliar para você. Aparecendo bem, o osso da mandíbula, que é o côndilo, que é a cabeça do côndilo, mais uma cavidade, que é o osso temporal, e no meio o disco articular, que é essa almofada. Claro que anterior a esse côndilo nós temos músculos, nós temos ligamento, posterior a ele nós também temos, aqui em volta nós temos uma cápsula, onde dentro dessa cápsula existe esse líquido viscoso que permite essa lubrificação dessa articulação. Então, quando nós temos um funcionamento sincronizado, correto, principalmente equilibrado, nós temos uma articulação saudável. A partir do momento que nós temos o desequilíbrio das articulações, eu vou mostrar também como é que isso funciona, nós temos aqui uma possível translação dessa almofada, desse disco articular, ou uma ruptura, certo? Então nós podemos ter translação, ruptura, tem outros problemas também. Eu quero poder mostrar para vocês como funciona a nossa mandíbula, os movimentos mandibulares e quais são os possíveis problemas. O que acontece? Dentro da escola da odontologia, dentro das linhas de estudos de uma disfunção temporomandibular, posso dizer que tem 4 escolas distintas que falam sobre cirurgia, falam que o problema da articulação não é proveniente da mastigação. Enfim, existem algumas escolas. Eu posso dizer que eu fui lá dentro, ouvi um pouquinho de cada escola e cheguei à minha conclusão, e aonde eu estudo e aonde eu reabilito os meus pacientes já há quase 30 anos. Desde quando eu me formei, eu entendi o que acontece na articulação e eu quero transportar isso para vocês. Vou simular aqui. Se nós temos aqui o osso da mandíbula, ele mastiga para a esquerda. Quando ele mastiga para a esquerda, o lado direito que se movimenta, a musculatura que traciona esse ramo para frente. Então, esse côndilo aqui, ele funciona com um eixo fixo, vertical, e esse côndilo ele translada. É um movimento de lateralidade para a esquerda. Nós movimentamos o côndilo direito. Quando nós temos um movimento para a direita, quem translada é o côndilo esquerdo. Quando nós temos uma pequena abertura, então os dois côndilos funcionam com um eixo de rotação. Quando nós temos uma abertura máxima, uma pequena abertura, quando ela translada, todos os dois côndilos eles transladam simultaneamente. Nós temos aqui uma abertura, deixa eu simular para vocês, conseguindo ver aí, Vou simular para vocês. Uma pequena abertura é um eixo fixo. Quando ele translada, esse côndilo ele sai e faz uma abertura máxima, Quando a pessoa tem aquele problema que abre a boca não fecha, é justamente porque quando ele translada, ele trepa
Nessa região, aí é preciso uma manobra onde nós pressionamos a mandíbula para baixo e jogamos para trás. Então, se uma pessoa ela abre a boca e não consegue fechar, é porque o osso transpassou aqui e nós precisamos empurrar a mandíbula para baixo. Então, senta-se o paciente com os 2 dedos na mandíbula, empurra para baixo e ele sozinho encaixa no lugar. O ideal é que um profissional faça essa manobra, mas vai que numa urgência precisa, não tenta fechar a mandíbula na força, senão você quebra o côndilo. Nós precisamos simplesmente empurrar, porque ele transladou, você empurra para baixo e posiciona. E procura um profissional para imobilizar ou conter. Então essa pessoa não pode abrir muito a boca. Quando nós temos a mastigação, o que é a mastigação? O conjunto de dentes, ó, a maxila é fixa, né? Então o que mexe é a mandíbula, ó. Nós temos o conjunto de dentes inferiores tocando nos dentes superiores. É um conjunto de dentes inferiores tocando num conjunto de dentes superiores. E nós temos a mandíbula mastigando, numa mastigação cêntrica e na mastigação lateral de um lado e do outro. Agora imaginem que nesse conjunto de mastigação um dente esteja fora da posição, ó, aí ele toca, um dente fora da posição, uma restauração mais alta, um bloco mais alto. A ausência de um dente causou uma migração dos dentes vizinhos ou uma extrusão do seu antagonista, que é quem oclui com ele. Então, vamos dizer que nesse conjunto de dentes aqui, que eu estou simulando, um dente esteja mais alto. Automaticamente a mandíbula ela vai se posicionar para que tenha o maior número de contatos oclusais possíveis. E o que acontece com essa mandíbula? Ela sendo um osso único. Nessa mastigação, quando ela toca num dente com um contato prematuro, ela busca uma posição de maior número de contatos. Por menor que seja, vamos dizer que eu tenho aqui meio milímetro, eu tive uma translação, vamos supor aqui, de 2 milímetros. Uma compressão e uma distensão, de acordo com a movimentação que a mandíbula vai fazer para tentar encontrar o maior número de pontos. Porque com o maior número de pontos, ele fica estável. De que forma que nós vemos isso? Imagina que a mandíbula ela seja formada de 2 toques posteriores e o conjunto de dentes anterior seja um toque equilibrado. Não funciona como se fosse um tripé de cabeça para baixo, 2 pontos posteriores e um ponto anterior formado pelo conjunto de dentes. E todos nós sabemos que um tripé, ele é estável, ele não tem instabilidade. Quando essa superfície mastigatória, o conjunto de dentes, sai desse equilíbrio de acordo com a sua função, a mandíbula sai da posição de estabilidade. Imagina isso no decorrer de uma vida de 30 anos. Esse paciente ele mastiga sempre puxando para o lado um pouquinho. Agora eu quero fazer uma simulação com você. Então, quando eu tenho uma bacia desequilibrada, o meu centro de equilíbrio tem que jogar para o centro das pernas. Porém, eu tenho uma torção da coluna e o paciente, no decorrer dos anos de vida, tem uma perna direita maior do que a esquerda, torção da coluna. Aonde ele vai sentir dor principalmente? Na coluna, nas costas. Mas o problema, aonde é a origem do problema? Na função do caminhar, porque uma perna está maior do que a outra. Então, quando você caminha, você tem o desequilíbrio e você tenta reequilibrar, trazendo esse desequilíbrio para a função mastigatória. Quando você mastiga, o seu conjunto de dentes tem um ponto mais alto que o outro, então você tem que tracionar a mandíbula mais para um lado do que para o outro para que o maior número de dentes possam tocar. Entendeu essa simulação? Imagina isso no decorrer de 30, 40 anos, você pressionando uma musculatura trabalhando. E o que acontece? Você tem uma compressão e uma dor na articulação temporomandibular, mas o que move essa mandíbula são músculos.
músculos que estão em equilíbrio, músculos elevadores da mandíbula, músculos que baixam a mandíbula, os músculos de compressão que fazem lateralidade, é um conjunto de músculos. Quando nós vamos dormir, todos esses músculos precisam estar em repouso. Mas o que acontece quando o seu sistema de equilíbrio identifica um ponto mais alto? Ele identifica que ele precisa eliminar aquele ponto mais alto. Então pode ocorrer bruxismo, que é o ranger dos dentes, e existe uma contração. Contração que eu digo não é você ficar com apertamento, isso pode acontecer também, mas é só essa força de manter a cabeça em pé, já é uma contração. Por isso que muitos pacientes que têm disfunção mastigatória acordam com dor no pescoço e dor na nuca. Então uma disfunção mastigatória gera problemas na ATM, uma DTM, disfunção temporomandibular. Ela gera dor no pescoço, na região posterior, dor na nuca, em função dessa contração, dor nas costas e dor na batata da perna. Gera tudo isso? Sim, gera tudo isso. Imagina, um simples toque dentário iatrogênico errado. Outra coisa que você observa também em quem tem disfunção mastigatória, um dos ombros é mais caído. Normalmente, mais caído para o lado que não mastiga. Por quê? Porque ele contrai mais desse lado, então ele tem mais força muscular do lado direito. Um exemplo. Quando ele tem mais força muscular do lado direito, normalmente a linha média inferior também é desviada para a direita. O rosto, a cabeça fica inclinada para a direita e automaticamente um ombro cai do lado esquerdo. Tudo isso é um conjunto que precisam ser observados. Então, queria deixar aqui minha contribuição, e eu estava falando só de ATM, que é articulação temporomandibular, DTM, disfunção temporomandibular. Espero que tenha contribuído com todo esse conjunto de informações, mas o correto é que você procure um profissional que trabalhe com reabilitação funcional mastigatória. É claro, existem outras linhas, tem pessoas que vão querer fazer cirurgia, tem pessoas que vão querer usar anti-inflamatório, tudo isso é válido, desde que o diagnóstico seja feito. Eu sou o Dr. Luiz Nakano, prefiro trabalhar com a reabilitação funcional, eu equilibrando a sua função mastigatória, eu vou equilibrar, vou devolver o equilíbrio das articulações temporomandibulares e vou dar um equilíbrio funcional dos seus músculos. Olá, voltei para cá, então espero que esse vídeo tenha sido muito importante para orientar vocês. Então, CCC, curta, comente e compartilhe. Me siga lá nas redes sociais, divulgue para os seus amigos para que a gente possa trazer mais conteúdo e mais informações para vocês. Até breve.